Gaúcho, então, é o nome de momento. Falar agora do Flamengo, decide a Recopa Sul-Americana contra o Lanús na quinta-feira no Maracanã. Edson Viana tem os detalhes de como está a preparação do time para essa partida. Oi, Edinho, tudo bom? Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Eu falo aqui em frente ao gramado do Ninho do Urubu, onde logo mais os jogadores do Flamengo voltam ao trabalho às 3h30. Nos próximos dias, eles têm uma sequência de jogos decisivos. Na próxima quinta-feira, o time precisa reverter um resultado adverso, a derrota por 1-0 no jogo de ida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Na próxima segunda-feira, o time administra uma vantagem de 3-0 que obteve no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Madureira. Mas apesar de alguns resultados positivos, o momento é de pressão sobre o técnico Felipe Luiz, não apenas das arquibancadas, mas também da diretoria do Flamengo. Ele admite a responsabilidade que tem de fazer o time voltar a jogar bem. E para ajudar ao longo dessa semana, ele pode ter o retorno de um jogador importante, o meia Jorginho. Ele vem se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Segundo o departamento médico do Flamengo, não era nada grave, mas ainda assim, o Jorginho já não atua desde a Supercopa contra o Corinthians. Um outro retorno importante para essa semana pode ser do Bruno Henrique, jogador histórico, sempre muito decisivo. Ele vinha jogando recentemente com um desconforto na região do pubis, ficou fora da relação no jogo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, pode voltar a ficar à disposição, assim como o Wallace, um jogador que às vezes é utilizado também. Ele ficou fora das últimas 3 partidas por causa de desconforto muscular. Então, esse elenco muito forte do Flamengo aí podendo contar com esses retornos para amenizar essa pressão sobre o Felipe Luiz, né, Débora? Eu volto com você. Boa, Edson. Obrigada pelas informações. Seria um time reserva. E quarto, o momento do Flamengo dentro de campo é péssimo. Então, parabéns ao Rubro Negro, que foi ao Maracanã ontem e viu um primeiro tempo horrível, patético do Flamengo, digno de vaia. Então, acho que o torcedor ele tem direito, sim, a partir do momento que ele paga o ingresso, ele pode reagir da maneira que ele quiser, dentro, óbvio, da normalidade, sem faltar respeito com ninguém, sem agredir ninguém. E o torcedor, ele apenas botou para fora o sentimento dele, de vaia, porque o primeiro tempo do Flamengo foi horrível. Parecia que os jogadores não queriam estar em campo naquele momento. Eu entendo que não é uma partida que vale muito para o Flamengo, a gente sabia que o Flamengo seria muito superior, o próprio goleiro do Madureira falou isso, que a gente faz o possível, o impossível a gente deixa para Deus, porque eles sabiam que seria muito difícil. Mas os jogadores do Flamengo no primeiro tempo mereceram vaia, sim. E o torcedor tem o direito de expor e botar para fora aquilo que tem vontade. E o Arrascaeta, Fernandinho, ele foi perfeito. O jogador que está no Flamengo tem que saber que será pressão sempre. Se não quiser jogar sob pressão, como é jogar com a camisa do Flamengo, pede para sair. Vai jogar fora do país, vai jogar na Arábia, vai jogar na MLS, mas no Flamengo é pressão. Ah, mas ganhou tudo em 2025, 2026 tem crédito. Beleza, mas quando que o Flamengo jogou bem nessa temporada? O Flamengo vem fazendo partidas horríveis. Então o torcedor rubro-negro tem o direito sim de vaiar e eu acho até que está certo. O segundo tempo foi ok, fez aquilo que todo mundo já imaginava, fez um placar elástico e, repito, o Flamengo já está na final do Campeonato Carioca. Muito bem, e com um gol marcado de pênalti contra o Madureira, esse gol foi muito especial para o Arrascaeta, Moretti, porque ele chegou ao 100º gol com a camisa do Flamengo. Ele é ídolo, ele é artilheiro e ele, depois essa pergunta eu faço pro Vene depois. Lucas Moretti, o bichinho joga bola, hein? Joga, e o que eu acho mais interessante, Fernanda, é que o Arrascaeta é um dos atletas que entram no segundo tempo, que foi o melhor tempo do Flamengo na partida de ontem contra a equipe do Madureira. E pela liderança que ele tem, pela idolatria que ele tem, pela importância que ele tem dentro do elenco, com toda certeza, quando os atletas olham para o Arrascaeta, eles sentem a responsabilidade de entregar mais. E um dos gestos que eu achei bem legal do Arrascaeta foi quando ele marca o gol de pênalti. Além dele não comemorar, é claro, por querer buscar mais a vitória, ele vai dentro do gol e pega a bola. No sentido de tipo, foi o segundo gol dele, mas a gente não quer terminar o jogo fazendo 2-0. A gente quer 3-0, a gente quer 4-0, a gente quer 5-0. Isso mostra a mentalidade do camisa 10 do Flamengo, do tipo, a gente tem que entregar o máximo que a gente conseguir nessa partida de hoje. Não à toa aí, né? O Arrascaeta, cada partida que passa, se torna um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Bota aqui na tela a foto dele, porque ele vai suspirar, Lucas Moretti. Se vai, ele é casado, hein? Tá dormindo bem, Arrascaeta? Quinta-feira tem jogo importante. Que jogador especial pro Flamengo, né? A gente olha essa década tão vitoriosa, né? No finalzinho da última década e o início dessa década,
tão vitoriosa para o Flamengo e ele um super personagem nessa história, Vini. Sem sombra de dúvidas, Fernandinho. Eu já falei isso aqui no programa e vou repetir. Essa geração de 2019 para cá, para mim, no futuro, daqui a 30, 40 anos, vai ficar conhecida como a geração do Arrascaeta, como foi a geração do Zico lá nos anos 80, porque o que o Arrascaeta vem construindo e o que ele ainda tem a possibilidade de construir, porque tem contrato longo, pode ficar aí 10 anos vestindo a camisa do Flamengo, é um cara sensacional, é o ídolo sim da história do Flamengo, ele senta à mesa do Zico com outros grandes craques, Leandro também, então assim, é um cara que o torcedor rubro-negro tem que agradecer demais por vestir a camisa do Flamengo e tem sido decisivo dentro de campo e fora de campo como um camisa 10 e capitão que tem chamado a responsabilidade. Depois da derrota para o Lanús, ele mesmo falou, muita coisa tem que mudar, a gente tem que melhorar muita coisa, é isso, eu acho que um capitão e um camisa 10 de um time tem que chamar essa responsabilidade e ontem, repito, ele falou aquilo que eu penso também, não quer pressão, não joga com a camisa do Flamengo, o que aconteceu na temporada passada está no passado, é agora daqui para frente. Muito bem, coloca na tela uma imagem tão bonita também. No final dessa partida, o jogador do Madureira recebeu a camisa das mãos do atacante Pedro, tá na sua tela. E aí ele foi, pegou a camisa do Flamengo e beijou o escudo. Momentos antes ele também tinha tirado uma foto com o Pedro, mostrando aí não só ser fã do atacante, tá aí a selfie com o Pedro, mas também ser bem rubro. Olha, a Flapress, essa linhagem, Lucas Moretti, ela tá viva. Ela tá viva ou ela não tá viva, Lucas Moretti? Tá viva. O que você tá rindo, Vene Casagrande? No fundo, todo mundo é um pouco, não tem jeito. Pelo amor de Sabe o Deus. que aconteceu? Minha mãe sempre disse pra mim, você não é todo mundo. Gostei, Fernando. Nesse caso era melhor ser, hein? E eu não sou todo mundo. Ia ser mais feliz, hein? Mas olha aqui, ó. O menino mostra ser fã não só do Pedro, mas ser um grande rubro-negro, né, Lucas Moretti? Perfeito. E é muito legal, né, isso, Fernando. Acho que pro Madureira em si é um orgulho, né? Estar presente ontem numa semifinal de Campeonato Carioca contra o Flamengo no Maracanã. Acho que até vale destacar o trabalho, inclusive, do Madureira. É importante lembrar que hoje o técnico do Madureira é o Toninho Andrade. Chegou ontem a sua 5ª partida com o Madureira. Ele que pega o comando do Madureira ainda no meio do Campeonato Carioca. Foi a primeira derrota dele. Foram 2 vitórias, 2 empates, uma derrota agora contra o Flamengo. Ele que já havia conquistado a Taça Rio com o próprio Madureira em 2015, então ele nesse momento tem esse trabalho novamente consolidado. E ontem, é claro, é difícil, foi como o próprio Neguete falou, o goleiro do Madureira, o possível a gente faz, o impossível a gente entrega para Deus, mas é um trabalho que vale aí elogios ao trabalho do Toninho Andrade nesse comando do clube. Vene Casagrande, na entrevista coletiva após a vitória aí em cima do Madureira, o Felipe Luiz aproveitou para esclarecer sobre a sua fala que causou uma polêmica no caso de racismo que aconteceu com o Vinícius Júnior. Vamos ver. Primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele e eu estou com ele, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. Se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta, não racismo é fácil. Usar pulseira, antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. Difícil é punir. Então, se ele fez, que ele pague. Muito bem, ele também aproveitou para falar sobre a palavra caso isolado que ele utilizou na declaração semana passada. Cadê? Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês. Isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado
nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil. E eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico. Muito bem, e você já tinha falado na semana passada aqui no Off que ficou assim um pouco insatisfeito e talvez até decepcionado com a fala do Filipe Luís na semana passada, depois que o Vinícius Júnior sofreu racismo sim lá na Espanha, né? Inclusive, Fernandinho, o Filipe Luís disse ontem que ele ficou decepcionado com a reação de muitos em relação à declaração dele. Filipe Luís, na verdade, foi o inverso. Muita gente ficou decepcionado com a sua reação. Estamos falando de Vinícius Júnior, que querendo ou não, uma figura extremamente importante, não só no cenário mundial, porque é o cara que mais bate de frente contra o racismo, mas também é um cara que é muito amado pela torcida do Flamengo. Eu acho que o Filipe Luís ele teve a oportunidade maravilhosa de combater o racismo de maneira literal. Em nenhum momento ele combateu. Ele falou que é uma palavra de um contra a palavra do outro, e não é, Filipe Luís. Que a gente pôde ver o Mbappé, que a gente sabe como é o Mbappé, comprar a briga do Vinícius Júnior dentro do campo e também após o jogo, dando uma entrevista maravilhosa para Tati Montevani lá da TNT. Então não é a palavra de um contra a palavra do outro. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago informações quentes para vocês que acompanham tudo sobre o Mengão, porque o Flamengo está em negociações avançadas com o jogador Igor Jesus e essa notícia vem ganhando muita força nos bastidores. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, o clube carioca enxerga no atleta exatamente o perfil que a diretoria e a comissão técnica estão buscando para reforçar o elenco. Um jogador com intensidade, força física, boa leitura de jogo, e que pode agregar muito tanto taticamente quanto tecnicamente. E não é de hoje que o nome de Igor Jesus vem sendo monitorado pelo Flamengo. Já existiam observações antigas, relatórios positivos, e agora o cenário se tornou mais favorável para que essa negociação avance de vez. O Flamengo entende que precisa qualificar ainda mais o elenco para manter o alto nível de competitividade nas principais competições da temporada, especialmente pensando em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, onde cada detalhe faz diferença. Não é contratação por impulso, é análise, estudo e estratégia, e isso deixa a torcida confiante. Igor Jesus é visto como um jogador que pode evoluir ainda mais vestindo um manto sagrado com estrutura, comissão técnica qualificada e um elenco recheado de grandes nomes. O Flamengo acredita que ele pode dar um salto na carreira, e isso pesa bastante na negociação. Além disso, o projeto esportivo apresentado pelo clube costuma ser um diferencial importante, porque o jogador sabe que terá visibilidade, disputará títulos e poderá se valorizar ainda mais no mercado. É claro que ainda existem detalhes a serem ajustados. Toda negociação envolve valores, tempo de contrato e garantias. Na sua opinião, Igor Jesus é uma boa contratação para o Flamengo? Você acha que ele encaixa no estilo de jogo do time? Pode ser um reforço importante ou ainda tem alguma dúvida sobre essa possível chegada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, participa com a gente, porque a voz da nação sempre é forte. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos rubro-negros, para ninguém perder nenhuma novidade do Mengão. Aqui no canal Fla do Povo você fica sempre bem informado, com credibilidade e amor pelo Flamengo. Seguimos acompanhando todos os desdobramentos dessa negociação e qualquer novidade a gente traz em primeira mão para vocês. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.